Amém. Obrigado, irmãos. Não sei se eu vou conseguir, se vai conseguir sair alguma coisa de Deus, me ajude, amém? Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: que o Espírito Santo está nos visitando hoje. Essa manhã, amém? Muito provavelmente não saia nada, mas o Espírito Santo está aqui, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Ageu, capítulo 12. Ageu 2, versículo 20 a 23. Aleluia. Ageu, capítulo 2, versículo 20 a 23. Amém? Se você achar, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todo mundo achou? Bora. Se achar, dá glória a Deus. Se não achar, misericórdia. Glória, glória. Aleluia. Irmãos, enquanto o povo está procurando o livro, ok? Ageu vem antes de Zacarias. Amém? Lá no Antigo Testamento. Muito bem. Antes de começar aqui a leitura, gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sei que algumas pessoas não têm a proximidade. Sou Roberto, de Guiné-Bissau. Eu vou estar falando um português um pouco diferente aqui, me perdoem, tá? Nasci na Guiné-Bissau, na África Ocidental, mas eu moro aqui há muitos anos aqui no Brasil. Eu também sou brasileiro, amém? E o Senhor deu essa graça de estar aqui na frente de vocês. Isso quer dizer que eu não posso nada sem o Senhor, amém? Eu não sei nada sem o Senhor, não posso nada sem o Senhor. O Senhor disse que sem mim nada podeis fazer, amém? Então estamos aqui na absoluta dependência de Deus. Eu creio que se não sair nada, o Espírito Santo vai tocar você, amém? E eu queria aproveitar, agradecer ao pastor Mateus, a pastora Milena, dizer obrigado. Hoje, entregar o seu público, ok? O seu microfone para uma pessoa não está tão fácil assim, amém? Não está tão fácil. Então, quando alguém entrega o seu público, entrega microfone para você compartilhar algo, é porque ou Deus tocou ele, ou realmente ele confia em você. Então, eu queria dizer muito obrigado por isso. A vida de vocês tem sido exemplo para a minha família. Tão jovens, né? Vocês viram tão jovens. Nós vivemos num mundo em que o que presta hoje, o que tem valor, é a nossa vida material. Amém? Comprar, consumir. Aquele cara que é próspero, aquele cara que a sociedade prova, aquele que compra mansão, troca de carro o tempo todo. A nossa vida hoje não vale muita coisa se você não tem coisas materiais. Então, eu vi vocês andando na contramão. Eu vi vocês andando de forma diferente, gastando a vida de vocês para Cristo. Gente, não tem nada, desculpa aí, Espírito Santo está tomando aqui. Não tem nada. Hoje é difícil você encontrar jovens com tanto potencial, com muito talento, gente que tem tudo para dar certo lá fora, largar tudo e servir o Senhor. Gente, isso não é para qualquer um. Amém? Então eu quero honrar a vida de vocês, dizer que vocês me inspiram. Nós vivemos tempos muito difíceis, nós vivemos tempos extremamente complicados. E vocês largaram tudo, andaram contramão do mundo, servindo o Senhor, gastando a vida de vocês para Deus. Gente, isso é fantástico. Eu quero dizer que coisas maiores vão acontecer na vida de vocês. No ministerial, estou profetizando, amém? No ministerial, no casamento de vocês, em todas as áreas, no financeiro, no profissional, em qualquer área da vida de vocês, então Deus vai prover, amém? Deus vai levar lugares que vocês jamais imaginaram chegar. Deus vai levar vocês a lugares que vocês vão dizer: meu Deus, eu jamais imaginei que isso possa acontecer na minha vida. Eu quero profetizar isso na vida de vocês. Obrigado. E que todos os dias o fogo jamais se apaga sobre o altar. Amém? Glória a Deus. Acharam? Amém. Então vamos lá, vamos ler junto. Glória a aleluia. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu. Ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar os céus e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Eu gostaria que você grifasse essa parte, versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Grife essa parte que a base da nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Se eu posso colocar um nome aqui, se eu posso dar um nome, o título dessa pregação é Anel de Selar. Amém? Vamos ver mais para frente o que significa Anel de Selar. Amém? O que Deus vai falar para nós sobre Anel de Selar. Amém? Zoré, está dando para você ouvir? Está dando?
Amém. Eu vou falar um pouco alto. Amém. Minha sogra tem um pouco de dificuldade, se não falar alto, ela não escuta, mas Deus vai cuidar de nós. Amém. Levanta a tua mão e ora por mim. Aleluia. Ora por mim para que o Espírito Santo venha cuidar de nós. Pai Santo, nós oramos nessa manhã. Pai, que o homem natural cale a boca agora, Pai Santo. Para que o teu Santo Espírito, Senhor, nos visita nessa manhã. Que o teu poder tome esse espaço, Senhor Jesus. Pai Santo, não fui eu, Pai amado, que morreu pela tua igreja. Eu, Senhor, que morreu pela tua igreja. Então esse povo aqui que está aqui é seu, Pai amado. Essa é a tua igreja, Senhor Jesus. Eu quero estar aqui na tua presença, em temor e tremor diante do Senhor. Pai, que a tua palavra flua. Senhor Jesus, Pai amado, como Moisés disse, eu sou pesado de boca, Pai Santo. Eu não sei falar muitas coisas, mas pelo teu Santo Espírito, Pai Santo, que o teu poder, a tua palavra possa alcançar corações agora, possa alcançar, Senhor, alma, Senhor Jesus, e que haja transformação, haja mudança, para que possa ser, Pai Santo, aquele que apenas está transmitindo a tua palavra, Senhor. Que haja humildade, Pai Santo. Que haja humildade, Pai amado, Senhor Jesus, Pai. Que eu desapareça aqui, Senhor, e que a tua glória apareça nessa casa, Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que abra os céus agora, Senhor, nessa região, Pai. Que desçam, Senhor, os teus anjos, que eles comecem a ministrar agora, Senhor. Paralise, Senhor Jesus, nessa região, todo roubo do inimigo, todo roubo, Senhor Jesus, da palavra. Eu repreendo agora todo espírito de sonolência, todo espírito de letargia agora, Pai amado. Toma nossa mente cativa a ti, Senhor, para que a tua palavra venha encontrar terra fértil, Pai amado, produzir 30, 60, 100 por mil. Em nome de Jesus. Amém. Glória e aleluia. Irmãos, nós vimos aqui, acabamos de ler uma passagem sobre Zorobabel. Prestem atenção, gente. Vai aparecer duas figuras aqui: Zorobabel e Josué. Prestem atenção. Vamos chegar em algum lugar, tá? Primeiro, antes de eu compartilhar essa palavra, eu preciso fazer um pouco. Nós precisamos passear um pouco na história do povo de Deus. Em qual contexto essa palavra foi proferida? Quem proferiu? Em qual momento histórico, vamos dizer assim, do povo de Deus, que acontece essa profecia na vida de Zorobabel? Quem foi Zorobabel? Quem foi Josué? Amém? Tenham paciência, nós vamos chegar lá. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, muito antes, né, do nascimento do Salvador, logo depois do reinado de Salomão, gente, quem vai assumir o poder logo depois de Salomão é seu filho, Zoroboam. Aliás, seu filho, Roboam. Amém? Então, Roboam, ele assume o poder em Jerusalém, só muito jovem. Ele cometeu vários erros. Vaidade, aquela coisa de inexperiência, ele vai dividir o reino. O reino de Israel vai ser dividido. O reino do norte e o reino do sul. Amém? No reino do norte, acabou ficando 10 tribos. E no reino do sul ficaram 2 tribos. Tribo de Benjamim e tribo de Judá. E tribo do norte, por eles andarem um pouco errado, logo que se dividiu, então Deus vai entregar eles, que acabaram idolatrando, andavam por caminhos errados, idolatrando mesmo. Então Deus vai entregar eles aos inimigos. Então o reino do norte, muito antes, eles foram destruídos pelos assírios. Amém? Mais ou menos 530 e pouco antes de Cristo. Amém? Então foram destruídos, totalmente destruídos. Permaneceu apenas o reino do sul. Reino do sul, Judá, Benjamim. Amém? Porque eles continuaram andando na presença de Deus. Eles continuaram andando conforme a lei do Senhor. Amém? Então, muito tempo também depois, vai acontecer que o reino do sul vai ser destruído. Ou seja, o reino do sul também, que for preservado, ao longo do tempo, eles vão começar a andar de forma errada diante do Senhor. Nós vamos chegar lá. Então, o que vai acontecer? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele chega em Jerusalém, destrói toda Jerusalém. Ok? Arrebenta Jerusalém, sabe? Prende todos os príncipes, os reis, sabe? Pessoas que tinham valor na sociedade, todos eles foram presos, aqueles que não morreram, foram levados cativos para a Babilônia. Até que tudo bem? Então foram levados cativos para a Babilônia. Toda aquela geração. Em Jerusalém só ficou gente simples, gente pobre. Gente totalmente sem valor, segundo eles, que ficaram lá para cuidar da terra. E foi nesse grupo que foi o Daniel, que foi com seus amigos e tal, e eles foram cativos na Babilônia. Amém, irmãos? Só que por que eles foram cativos para a Babilônia? Muito tempo atrás, esse cativeiro, o exílio da Babilônia, foi profetizado por vários profetas. Isaías, Jeremias, profetas menores e maiores, todos profetizaram sobre a queda de Jerusalém. Se vocês não mudarem a forma que vocês vivem, eu vou pesar a mão. Deus falou. E olha um Deus que escolheu e separou o povo de Israel como seu povo. Ele escolheu o povo de Israel e falou: entre todos os povos da terra, vocês são o meu povo. Eu escolhi vocês. Tirei do Egito e dei uma nação para vocês herdarem. Vocês continuaram sendo o meu povo. Só que o que eles fizeram quando eles chegaram, entraram na terra prometida? O que eles fizeram? Alguém lembra?
Ok? Tenha paciência. Estou só fazendo essa contextualização para a gente chegar onde nós queremos chegar. Amém? Para a gente chegar aqui nesse versículo que nós lemos. Então o povo andou por caminhos errados. Primeira coisa que eles fizeram, entrando na terra prometida, com Josué, o que eles fizeram? Adoraram outros deuses. Deus já havia falado há muito tempo. Assim que vocês entrarem na terra prometida, andam na minha lei. Não façam ídolos. Eles fizeram tudo ao contrário. Amém? Então o que eles fizeram? Adoraram outros deuses, construíram ídolos, abandonaram Deus, cada um andava à sua maneira. E ainda assim, Deus levantou profetas. Mandou profetas, séculos, até milênios, para endireitar o povo. O que eles fizeram? Mataram profetas, apedrejaram profetas, e cada um andou à sua maneira. Glória a Deus. E Deus ainda assim não desistiu do povo de Israel. Ele continuou levantando homens de Deus, profetas, para endireitar o povo. E eles continuaram com o coração duro. Isso entristeceu Deus. Deus continuou levantando homens e mulheres para levar, endireitar o povo, levar o povo a despertar, sabendo que tem um Deus. Se você ler livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver sempre falando, o rei tal andou da forma errada diante do Senhor. Por isso o Senhor o castigou. Deus, aliás, o rei tal andou da forma que desagradou a Deus. E o reinado dele foi reprovado. Poucos reis, se você ler a Bíblia, poucos reis andaram da forma que agradou a Deus. Muito pouco. Ok? Você tem o caso de Davi, Salomão, Josias, você tem Zedequias. Muito poucos reis andaram da forma que agradou a Deus. Todos os reis andaram, sempre que você vai ler, o rei tal andou da forma que desagradou a Deus. Todos eles. Todos eles. Só para você ter ideia, como os reis eram tão ruins, tem dois camaradas que me chamam muita atenção. Rei Manassés, ele era tão ruim, que ele sacrificou seu próprio filho aos deuses pagãos. Queimou na fogueira. Por quê? Eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a imitar povos pagãos vizinhos. Um outro rei chamado Acás também sacrificou seu filho a outros deuses. E Deus lá, meu povo, não idolatrais, andais no meu caminho, andem no meu caminho. Eles abandonaram a lei. Teve um determinado momento que essa palavra, esse livro sumiu, ninguém seguia mais. Até que Deus levanta Josias, ele vai resgatar o livro e tentar levar o povo para andar no caminho do Senhor. Amém? Então, é nesse contexto que muitas coisas vão acontecer. Lá no Levítico, atrás, não é isso? Deus vai dizer, não faça isso, não faça aquilo. Anda dessa forma, porque esse é o preceito que eu estabeleci para vocês. Anda da forma correta. Se vocês andaram na minha lei, eu abençoarei vocês. Se vocês andarem de forma correta, eu vou estar com vocês. Mas se vocês continuarem a andar no pecado, virá o juízo. Só que preste atenção, Deus não dá juízo ao seu povo porque Ele odeia o seu povo. E Ele não dá juízo para destruir o povo, Ele dá juízo para corrigir. Amém? Então é dessa forma, que é nesse contexto que o povo vai ser levado para a Babilônia, depois de tanta crueldade. Deus fala, andai e respeitai o sábado. E o povo andou tudo o contrário. Não faça isso, não façam aquilo. Não explorem o estrangeiro. No meio do povo de Deus. Se o estrangeiro viver no meio de vocês, eu vou considerar ele o meu também. Não explore o estrangeiro. Não maltrate o estrangeiro, porque o estrangeiro fosse no Egito. O que eles fizeram? O povo de Israel, os estrangeiros que habitavam no meio deles, exploravam, discriminavam. Isso parece nosso tempo ou não? Então, é isso que acontece. Não altere, não mude essas marcas antigas. Isso quer dizer justiça. Eles fizeram tudo ao contrário. Não adoram outros deuses. A Bíblia usa o termo, lá em Ezequiel, usa o termo de o povo prostituiu, desculpa bem o termo. Tá? A Bíblia usa esse termo. O povo se prostituiu, foi adorar outros deuses. Isso é prostituição espiritual. E Deus lá, sabe, o seu pai que te ama, de uma forma que você não pode me ver correndo atrás do povo. Estou aqui, me sirvam, estou aqui. Deixa eu adorar outros deuses, larguem o pecado. E o povo obstinado no pecado. Até que Deus estabeleceu o juízo. Permitiu que o rei Nabucodonosor chegasse em Judá, o reino do sul agora, e arrebentou tudo aquilo. Destruiu o templo. O povo de Israel tinha orgulho do templo de Salomão. Templo construído pelo Salomão. A palavra de Deus, o reinado de Salomão, foi o reinado talvez mais próspero de Israel. E sempre daquele povo era o templo. Tudo girava em torno do templo. A religiosidade do povo girava em torno do templo. Deus permitiu que Babilônia destruísse o templo.
no reinado de Salomão, a palavra diz que a prata não tinha valor, de tanto ouro que tinha. Ele fez grandes coisas. Mas agora veio o rei Nabucodonosor e destruiu tudo aquilo. Amém? Alguém está comigo? Amém. Vamos chegar lá. Então, o povo agora, que Zorobabel está liderando, eles foram cativos por 70 anos. Gente, vamos ler aqui comigo. Abre Jeremias 1. Abre comigo aqui Jeremias 1. O que só para você ver a indignação de Deus em relação a esse povo que ele tirou do Egito. Vamos ler aqui um pouco de Jeremias. Se alguém puder. Se você puder, Jeremias 1, capítulo 1, versículo 2 a 4. Amém? Só para você ver como Deus estava indignado com o povo. Não, desculpa, é Isaías. Isaías 1, perdão aí. Isaías 1, 2 e 4. 2 a 4. Olha só. Ouvi os céus e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Olha só a indignação de Deus contra o povo. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Indignação de Deus. De tal forma que o povo estava afastado dele. Tão longe. Ele vai dizer, olha, eu queria um povo. Eu escolhi um povo, separei eles de todos os povos da nação. Eu escolhi como o meu povo. Ok? Vamos lá. 3. O boi conhece o seu possuidor. Meu Deus, isso é foda. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus estava tão indignado. Falou, olha, animal, ele conhece o seu dono. Um boi conhece o dono da sua manjedoura. Mas o meu povo não tem entendimento. O meu povo me abandonaram. Isso é Deus lamentando. Para Deus chegar nesse ponto, o negócio estava feio. O negócio estava extremamente feio. É nesse contexto que Deus vai agir. Vamos lá. 4. Ai, nação pecadora. Povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor e blasfemaram o Santo de Israel. Voltaram para trás. Amém? A vontade de Deus era que o povo andasse junto com ele, andasse na sua lei, andasse da forma que Deus estabeleceu antes para eles caminharem. Mas a nação é pecadora, carregada de iniquidade. É nesse contexto então que Deus vai permitir para que eles fossem levados para a Babilônia. Porque uma nação pecadora, cheia de iniquidade, deixaram o Senhor seu Deus e blasfemaram contra o Santo de Israel. Então eles voltaram para trás. Então Deus vai falar, olha, pecado, ele tem nome, amém? Quando você comete iniquidade, iniquidade, diferença de iniquidade e pecado. Iniquidade é quando você peca deliberadamente e sempre. Então Deus permitiu que a Babilônia viesse e levasse o povo cativo. Então, tanto Jeremias como Isaías, eles vão profetizar 70 anos vocês vão ser cativos. Eles foram então para a Babilônia. E ali eles ficaram por 70 anos como cativos. É nesse contexto que Daniel vai, todos seus amigos vão para a Babilônia. Inclusive, na Babilônia, Deus também vai levantar alguns profetas. Entre eles, o profeta Ezequiel. Amém? O profeta Ezequiel vai profetizar lá na Babilônia. Lá no exílio, Deus vai levantar para profetizar sobre o seu povo. Ele estava mostrando a condição do povo naquele exato momento. Então, o povo ficaram aqui 70 anos. 70 anos na Babilônia. Uma geração, 2 gerações praticamente ficaram na Babilônia. Amém? Ali cresceram, sendo cativo. Eu gostaria que você pegasse Salmo 137. Salmo 137. De 1 ao 4. Pode ser, 1 ao 4. Salmo 130. Nós vamos ver qual é a condição do povo agora cativo na Babilônia. Amém? Essa é a condição do povo agora. Eles pecaram, deixaram de andar com o Senhor e agora eles foram levados como cativos na Babilônia. Agora na Babilônia, olha a condição deles. Junto ao rio da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Onde é que era Sião? Onde é que é Sião, gente? Escola dominical, hein? Sião é Jerusalém. Agora estão cativos. Eles não têm liberdade, eles não podem fazer aquilo que eles querem. Agora, sentados ali no tempo livre, depois de trabalho esforçado, depois de uma vida de miséria, quando eles tinham tempo livre, eles sentavam na margem do rio da Babilônia, eles sentavam e lembrando de onde? Da terra natal. Amém? Continua. Versículo 2. Só para a gente ver. Sobre os salgueiros que há no meio dela penduravam a nossa árvore. O povo de Israel, o povo conhecido como povo de louvor, povo de salmos.
Eles cantavam, louvavam o Senhor. Só que agora na Babilônia, eles agora não têm mais condição, não têm vontade mais de louvar o Senhor. Não têm vontade de entoar seus salmos. Não tem. Eles agora penduravam as suas harpas nos salgueiros. Choravam, lembrando de Jerusalém. Versículo 3. Pois lá, aqueles que nos levaram cativo, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrassem, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. O próprio dos babilônios que prenderam, levaram eles cativo, que judiavam deles, agora pediam para eles: canta um pouco a canção de vocês de Sião. Cantam. É isso, irmãos, que o diabo faz com a gente. Ele te engana, ele te leva para o pecado, você cai, ele te acusa e te prende. É isso que o diabo faz comigo e com você. E Babilônia, ele representa tudo que é contrário de Deus. Representa o pecado, ele representa a crueldade, idolatria, ele representa confusão, tudo que você possa imaginar. Então o povo agora está nessa condição. 4. Como cantaremos a canção de Sião em terra estranha? Eles estão dizendo: mas como nós vamos cantar cantigas de Sião, nossos salmos, nossas músicas? Como é que nós podemos cantar em uma terra distante, sendo cativo, sendo escravo, longe da nossa pátria? Ou seja, agora eles deixaram para trás o seu ministério. Amém? Eles deixaram agora para trás aquilo que Deus, o propósito deles, porque eles caíram no pecado. Eles desobedeceram a lei do Senhor, e a justiça de Deus pesou sobre eles. Agora, lá no cativeiro, eles estão lamentando: como cantaremos canção de Sião? Irmão, quando você anda longe do Senhor, presta atenção. Quando você anda longe de Deus, a sua vida é assim, porque o diabo faz isso. Ele vai colocar empecilhos. Gente, estou falando para mim, eu já tive nessa condição. De eu me decepcionar tanto com coisas de Deus, com pessoas, que eu estive nesse lugar. Sabendo que Deus tem um chamado, ministério, Ele tem algo grandioso sobre a minha vida, mas chegou um determinado momento que eu me encontrei nessa condição, porque eu permiti que o diabo tomasse, orientasse de forma contrária daquilo que Deus tinha para a minha vida. Amém? É isso, é nessa condição que o Senhor permitiu que o povo de Israel fosse. Lembra lá atrás? Deus é tão indignado que vai dizer: gente, presta atenção, um animal, ele sabe quem é seu dono. Um animal sabe, conhece a sua manjedoura, mas o povo de Israel, meu Deus, é um povo que não tem entendimento. Eu levanto profetas, levanto gente para endireitar o povo continua no pecado, idolatrando, sacrificando seus filhos a outros deuses, sabendo que eu não me agrado do sacrifício de criança, sacrifício humano. É nessa condição então que o povo foi levado para Babilônia. Amém? Agora, irmão, começa a nossa pregação. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Então, depois de 70 anos, uma geração inteira, nascido e crescido na Babilônia, chegou um determinado momento que Deus havia profetizado, Isaías isso também, há 700 anos atrás. Deus falou, Isaías falou: vocês vão ser levados por conta do pecado de vocês, por conta de vida pecaminosa. Vocês vão viver, vocês vão estar cativos, não tem outra saída, porque o preço do pecado é a morte. Vocês vão, mas como o meu povo, eu nunca vou deixar vocês. Vai completar 70 anos, vocês vão voltar para reconstruir a pátria de vocês. Amém? É nesse contexto que Deus então levanta o rei Ciro. O rei Ciro está profetizado no Isaías 45, eu acho. Levanta o rei Ciro para ele liberar o povo. Ok? Então, completando 70 anos, o rei Ciro entra na Babilônia, também profetizado em Isaías. Ele entra na Babilônia, destrói a Babilônia. Agora quem reina é o Ciro. E o Ciro, então, ele permite o povo retornar para Jerusalém, para eles viverem essa vida dele e reconstruir a sua nação. Vocês estão comigo, gente? É nesse contexto que aparece a palavra aqui de Zorobabel, a palavra que nós acabamos de ler. É nesse contexto. Então, o Ciro libera o povo de Israel. Vocês podem retornar para a terra que vocês estão livres agora, já que o opressor de vocês foi abatido. Se vocês lerem Salmo 137 até o final, vocês vão ver um monte de pregação ali. O povo de Israel está pedindo: Senhor, abate nosso inimigo, paga com o mesmo preço e tal. Eles agora amaldiçoando o povo que levou eles cativo. Mas Deus liberou o povo retornar para Jerusalém para reconstruir a vida deles. Glória a Deus. Amém. Deus, lembra? Deus, quando Ele permite que o seu pecado te ensine, Ele não quer te destruir. Amém? Deus jamais quer destruir o seu povo. Ele permite que o pecado ensine o povo. Ok? O pecado tem a ver com é uma atitude pedagógica. Deus permitiu que o povo fosse para Babilônia para eles aprenderem com isso. Então agora liberou o povo para voltar para Jerusalém, para eles reconstruírem a vida deles. Amém? Então é nesse contexto que Deus vai liberar o primeiro grupo. Foram 3 grupos que voltaram para Jerusalém. O primeiro grupo voltou com Zorobabel.
esse rei que nós estamos falando dele. O primeiro grupo, então, voltou para Jerusalém com Zorobabel. Nós vamos ver quem é Zorobabel e quem é Josué. Rapidamente, no final, nós vamos chegar a algum lugar. Amém? Então, liberou Zorobabel para ele levar o povo. O primeiro grupo, que foi o maior grupo que voltou para Jerusalém, foram mais ou menos 52 mil israelenses que voltaram. Retornaram para Jerusalém, para reconstruir a vida deles, para eles reconstruir aqui. Então, Zorobabel, Deus levanta então um governador, Zorobabel, para ele governar o povo, numa nova pátria, numa nova nação agora, depois de Zim. E junto com ele foi sumo sacerdote Josué. Josué que não é Josué que levou o povo para a terra prometida, amém? Esse é um outro Josué descendente de sacerdote. Então, eles chegaram em Jerusalém, qual que era a ideia? A ideia é chegar lá, reconstruir uma nova nação. Imagina, 70 anos, Israel destruído. O que você acha que ia acontecer? Chegaram na cidade, em Jerusalém não tinha nada, tudo destruído. Então, eles voltaram para reconstruir Jerusalém. Então, Zorobabel foi levantado, presta atenção, Deus não trabalha de uma forma bagunçada. Pastor Mateus estava dizendo o seguinte aqui: ordem e decência, Espírito Santo, Deus não trabalha de uma forma bagunçada. Para reconstruir uma nova nação, ele levantou Zorobabel para ser governador. Quem é esse Zorobabel? Zorobabel é descendente de reis, ele é príncipe, descendente dos reis, ele é de tribo, linhagem de Davi, ele é príncipe, filho de descendência, ou seja, linhagem de reis. Então ele estabelece Zorobabel agora para ser governo de Jerusalém e escolheu Josué para ser sumo sacerdote. Ou seja, para Deus construir sua nação, ele precisa do rei político e ele precisa de homem de Deus para conduzir o povo. Deus não trabalha na bagunça. Amém? No Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 8, vamos lá, todo o capítulo. Jacó, quando ele estava já velho, no leito de morte, ele chamou todos os seus filhos e abençoou cada um. Abençoou cada um deles. Amém? Você, fulano tal, a bênção X está sobre a sua vida, fulano tal, a bênção está sobre a sua vida. Todos eles. Ele só não abençoou Rubem, Levi e Simeão. Por quê? Porque eles eram pessoas que o próprio pai considera que eles não estavam preparados. Rubem, porque ele desonrou o pai. Levi e Simeão, porque eles eram impetuosos, eles também não mereciam os pais. Eles, qualquer coisa, eles tiravam espada para matar. E Deus, Jacó, não abençoou, mas ele deixou uma bênção extremamente importante. Coloca para mim, Gênesis 49, versículo 8. Tem uma pessoa que ele vai abençoar, que não é nem primogênito. Gênesis 8. Quem ele vai abençoar? Dá uma bênção sobrenatural, é Judá. Ele vai dizer: Judá, a ti te louvarão todos os seus irmãos. Eles eram 12 filhos, não é? Mas ele escolheu Judá. Judá não era nem o primogênito. Quem é o primogênito é Rubem. Depois veio Levi, veio Simeão e veio Levi. Mas ele escolheu um deles, porque cada pai conhece o filho que tem. Amém? Ele conhece, sabe quem é a pessoa. Ele falou: Judá, todos os seus irmãos vão ficar de joelho diante de ti, porque você vai governar sobre todos eles. E a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Não há inimigo que vai resistir você. Não tem. Todo inimigo que se levantar, você vai abater. Os filhos do teu pai a ti inclinarão. Continua. Versículo. Todos os seus irmãos inclinarão. Judá é um leãozinho, a presa subiste. Filho meu, ele curva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? Continua. Vou passar mais para frente. Preste atenção. O leão. Quem que é leão do tribo de Judá? Quem que ele é o tribo de Judá? Jesus, ele veio em descendência de Judá. Continua. O cetro não se apartará da tua mão. Ele diz que o cetro do poder nunca vai sair da tua mão, porque através de Judá aqui, Deus vai estabelecer o rei. Toda a descendência, todos os reis de Jerusalém, de Israel, vieram da tribo de Davi, é descendente de Judá. Salomão, de Jesus, descendente de Judá. Ok? Então, quem profetizou antes? Foi Jacó. É sobre essa bênção que está sobre o povo de Israel. Amém? Só que esse povo agora está cativo na Babilônia. Ok? Pagando o preço de pecado que eles cometeram. Então esse povo se retornaram, agora reconstruindo o templo. Então, Zorobabel foi levantado. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Então, irmãos, é nessa condição que veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu. Ageu é o profeta pós-exílio. Ageu, Zacarias são dois profetas que foram levantados. Olha só como Deus trabalha. Levantou Zorobabel para ser governador, um governo militar, um governo civil, para conduzir o povo, e escolheu Josué para ser sumo sacerdote, para cuidar do assunto religioso. E levantou profetas, dois profetas, para profetizar, para dar direção ao povo. Nenhuma igreja, nenhuma comunidade pode caminhar sem a profecia de Deus.
Amém? É assim que Deus trabalha. Então, nessa condição que Ageu ouviu de Deus, falou, leva isso para Zorobabel. Veio a palavra do Senhor a segunda vez, e Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar os céus e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei forças dos reinos das nações. Gente, em que condição ele fala isso para Zorobabel? Gente, imagina o povo que ficou 70 anos na Babilônia, foram levados. Agora Zorobabel está tentando reconstruir uma nação. Você acha que foi fácil? Foi difícil. Tem gente, o coração era israelense, era judeu, mas a cabeça era babilônia. A cabeça estava lá na Babilônia. Então ele tinha uma mente confusa. E Zorobabel, como governador, estava tentando reconstruir uma nação nova. Não é fácil. A nação de Israel representa a igreja hoje. Você acha que é fácil? Pergunta aos pastores aqui. É fácil começar uma igreja do zero? Não, você vai encontrar, vai pastorear gente, filho de todo tipo de visão. Isso não é fácil, reconstruir uma igreja. Jerusalém representa a igreja de Deus hoje. É uma tipologia da igreja. Não é fácil. Então Zorobabel encontrava oposição, desobediência do povo, todo tipo de problema, e ele estava tentando lidar com isso. Deus levantou então o profeta e falou, fala para Zorobabel, acalma, tenha coragem, eu estou com você. Amém? Eu estou com você, tenha fé, porque eu vou abalar os reinos que estão querendo atrapalhar o seu reino, eu vou abalar tudo e você vai permanecer. E o entende, aquilo que eu chamei você para cumprir, você vai cumprir porque eu estou contigo. Amém? E vamos lá. Se veio a palavra do Senhor a segunda vez, significa que Deus falou a primeira vez, sim ou não? Se Deus falou a segunda vez, significa que falou a primeira vez. Agora vamos voltar aqui. Ageu 1. Vamos lá, Ageu 1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Primeira vez Deus havia falado. Falou, Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zozadá, o sumo sacerdote. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar vós em casas apaneladas, enquanto a casa do Senhor, enquanto a minha casa permanece em ruínas. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, festivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe para pôr no saqueiro furado. Qual o contexto que Deus estava falando aqui? Logo, na primeira vez que ele conversou com Ageu, pediu para ele conversar com o povo. Na verdade, quando eles retornaram, o primeiro grupo que retornou, Zorobabel, para reconstruir o templo. O segundo grupo vai voltar com Esdras para ensinar a lei. Amém? O terceiro grupo que vai voltar de Babilônia vai voltar com Neemias, que reconstruiu os muros. Vocês lembram? Então, Zorobabel tinha primeiro essa obrigação de chegar, reconstruir a nação e reconstruir o templo. Porque o templo, Deus tinha interesse para que eles reconstruíssem o templo. Porque era ambiente onde Deus habitaria e o povo pudesse se relacionar com ele. Só que, quando eles chegaram em Jerusalém, agora para reconstruir o templo, o que aconteceu? Eles tiveram oposição de povos vizinhos. Não, vocês não podem reconstruir o templo, porque se reconstruir o templo, eles acharam que o povo ia crescer, se estabelecer e iam rebelar contra o rei da Pérsia. Então, pararam as obras, não podiam mais reconstruir. Pararam as obras, os estudos, né? Eles apontam que ficou parado entre 14 e 16 anos. E o que o povo fez? Quando o templo ficou parado, cada um foi cuidar da vida dele. Cada um foi construir a sua casa. Por isso que a palavra de Deus diz, vocês dizem que não é tempo construir o templo. Não é tempo de reconstrução, vocês dizem. Vocês não estão me dando ouvido, estão dando ouvido a homens. Mas cada um cuida dos seus interesses. Não é tempo de você ficar lá só apanelando a sua casa. A palavra apanelar significa você fica lá mobiliando a sua casa. Passa tempo mobiliando a sua casa, enquanto a minha casa, que é templo do Senhor, está abandonada. E Deus então chama Ageu para ele confrontar o povo. Vocês dizem que não é tempo para construir, mas é tempo. Levantem, subam os montes e cortam madeira para reconstruir a minha casa. Amém? Deus vai levantar um profeta para confrontar o povo. Irmãos, não é isso que acontece com a gente? Obra de Deus sempre fica em quinto plano, não é nesse mundo. Todos nós deixamos as coisas da casa de Deus para depois, porque cada um se preocupa consigo. Na minha casa, em primeiro lugar,
a minha casa tem que ser assim, assado, a minha vida financeira, a minha família, eu. Enquanto a casa de Deus fica abandonada. É isso que Deus estava chamando o povo. Vocês estão dizendo, não é tempo de cuidar da minha casa. Mas a missão de trazer vocês agora está aqui para reconstruir a minha casa, o templo do Senhor. Mas todo mundo estava preocupado com a casa dele. Trazer isso para a aplicação prática na nossa vida. O que acontece com a gente? Eu não me incluo. Coloco primeiro, toda vez que eu falo a igreja do Senhor, quando eu falo do nosso tempo, a primeira pessoa que eu coloco sou eu. Quantas vezes nós desprezamos a obra de Deus? Quantas vezes nós desprezamos a casa de Deus? Quantas vezes nós desprezamos as coisas do Senhor? Não posso dar dinheiro para a igreja porque o pastor vai roubar. O problema é dele. Irmão, nós somos chamados para ofertar e abençoar na casa de Deus. O pastor vai roubar, vai fazer o que ele quiser. O problema é dele com Deus. Eu não estou nem aí. Deus me chamou para ser coluna na casa de Deus. Nós fomos chamados. Irmão, preste atenção. Sabe o emprego que você tem? Tudo que você tem, Deus te permitiu. Deus te deu isso. Como Deus me deu acordo 5 da manhã e o trabalho até menos. Irmão, para você ter saúde, Deus permitiu isso. Ele te preparou, te capacitou, abriu as portas para você conquistar aquilo que você conquistou. Você não pode dar 10% na casa de Deus? Eu fico indignado com isso. Não pode dar 10%. O pastor vai comprar jato, vai comprar iate para dar a volta ao mundo. Irmão, esse é o problema do pastor. Eu não estou nem aí. Nós fomos chamados para dizimar, para ajudar a casa de Deus. É isso que Deus estava chamando o povo. Deus falou, trouxe você. Lembra? Olha só o que ele fala aqui. Eu gostaria até que você colocasse isso aqui para a gente ler junto. Versículo 6. Ageu 1, versículo 6 e 7. Olha só. Semeais muito, recolhesse pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num sacuteiro furado. O que quer dizer isso? Lembra o passado de vocês. Considerar passado. Qual era o passado deles? Eles estavam cativos na Babilônia, escravo. O que escravo tem? Nada. Escravo não tem nada, absolutamente nada. Eles viviam ali. Deus falou, vocês lembram o passado de vocês? Consideraram o passado de vocês. Vocês semeavam muito e recolhessem pouco. Quem está na escravidão do diabo é assim que ele vive. Semeia muito e colhe praticamente nada. Meu emprego, eu trabalho muito, mas não vejo meu dinheiro. Presta atenção. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Semeaste muito e recolheste pouco. Comeis, porém, não fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vocês vestem vestígios, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe no sacutel furado. Você percebe? Você trabalha. Não sei se você se encontrou nessa condição. Já me encontrei. Numa condição, cara, corre. Eu ganho normal. Ganho um salário bom. Mas tem um momento que você chega, olha, parece que entra salário aqui e sai aqui. Toda pessoa que não anda na direção de Deus, se você não anda conforme a vontade de Deus, cara, você pode ganhar milhões e milhões todo mês. Você vai estar devendo sempre. É isso que Deus está dizendo aqui. Se você recebe salário e você não está alinhado com Deus, onde Deus quer te colocar, de forma que Deus quer que você use o seu dinheiro, você vai receber o seu salário e coloca, parece que você não tem furado. Sabe furado mesmo. Você coloca e sai por lá e você não sabe onde vai. Eu já vivi nesses momentos, gente. Sabe? Quando eu entendi que eu preciso ser grato a Deus, gente, presta atenção, me entendam aqui. Ok? Eu não estou aqui para dizer que você tem que tirar a comida da boca do seu filho, da sua casa, para dar para o pastor da igreja. Eu estou dizendo, se Deus te prospera, Ele abre portas, você dá saúde, dá emprego, te capacita, dá faculdade, dá condição de você trabalhar e ganhar. Gente, você tem 100% no seu bolso. 10% é de Deus para quê? É que a obra continua fluindo, alcançando outra gente. Gente, quem me alcançou que pregou o evangelho para mim é um homem simples na rua. Mas para que o evangelho continue alcançando gente, trabalhando, levando palavra para a vida, alcançando gente, a porta tem que estar aberta, gente. Nós não vivemos, por exemplo, os primeiros anos do cristianismo, onde o povo reunia debaixo de árvore uma igreja. Hoje, infelizmente, nós reunimos num templo, um lugar aconchegante, onde tem ar-condicionado. Olha isso aqui. Você não tem orgulho de falar, olha, eu fiz parte desse ar-condicionado. Cara, eu fiz parte disso daqui. Há 3 anos eu estive na Guiné-Bissau. 3 anos, lá no meu país onde eu nasci. E me chamaram para compartilhar, dar testemunho da minha vida numa igreja. Várias igrejas. Sabe qual igreja eu escolhi? É a igreja mais pobre. Eu falei, essa igreja é lá que eu vou. Igreja não tem nada de bateria aqui. Sabe quanto tempo leva o culto lá? Quanto tempo? 5 horas de culto. 4 horas só de louvor. Não tem microfone, não tem nada, não tem bateria. Eu fui para a igreja mais arrebentada possível, porque eu estava começando. Eu falei, é isso que eu quero.
O cara lá do louvor, ele andou 7 quilômetros com mochila nas costas para ir louvar. 7 quilômetros. Chegou todo suado, desculpa. Eu falei, fique em paz, eu estou sentado ali olhando. Ele subiu lá, é só na palma da mão e no gogó, para louvar 4 horas. Depois eu compartilhei a palavra mais 1 hora. Isso é natural. Sabe o que Deus falou para mim? Isso é meu povo. Esse daí que me agrada. Eu sentei lá e chorei bem criança. Olhando, sabe, um lugar totalmente arrebentado, não tem banheiro, não tem nada. Um lugarzinho. Eu esqueci até de trazer fotos aqui para mostrar para vocês. Cara, 4 cultos, 5 horas. Louvor, subido lá, na palma da mão, dançava 4 horas. Mais 1 hora e pouco de palavra. Mas eles eram alegres, louvando o Senhor. Deus me falou o seguinte: eu prosperei igreja na Europa. Eles se perderam. Eu prosperei igreja na América. E eles se perderam. Eu prosperei igreja no Brasil. E eles estão se perdendo. As pessoas estão apegadas a dinheiro. As pessoas estão apegadas as coisas materiais. Mas o que Deus quer de nós é que a gente reconstrua a sua casa. Deus quer que a gente reconstrua o seu templo, para que Ele possa ali habitar e ter relacionamento com o seu povo. Então somente aquilo que Deus queria. Por isso que Deus chamou o povo lá, quando eles voltaram da Babilônia, dizendo o seguinte: reconstrua a casa do Senhor, porque eu quero habitar ali, eu quero ter relacionamento com vocês ali. E através dessa casa do meu espírito vai governar a nação. E Zorobabel, ele obedeceu a Deus. Quando Deus chamou eles, o povo reconheceu que eles estavam errados. Amém? Se você pegar no versículo 12, ele vai dizer assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atentaram à voz do Senhor Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. O povo temeu. O povo temeu diante do Senhor. Quando Deus confrontou através do profeta, o povo reconheceu que eles estavam errados. Eles estavam desprezando coisas de Deus. Eles estavam desprezando o tempo que eles deviam reconstruir. Então eles pararam, organizaram e voltaram a reconstruir o templo. É nesse contexto, agora no versículo 2, no capítulo 2, é nesse contexto que Deus vai falar aquela palavra que nós pentecostais gostamos muito. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. É nesse contexto. Vamos ler contigo. Amém? Coloca para mim Ageu, capítulo 2, versículo 3 a 4. Muito bem. Quem há entre vós que tem edificado, viu essa casa na sua primeira glória. E como vês agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos? Comparada com aquela, qual que Deus estava falando? Deus estava dizendo o seguinte: vocês entre vocês, tem entre vocês, aqueles que são mais velhos, eles viram o primeiro templo. Qual era o primeiro templo? O templo do Salomão, que foi destruído. Entre vocês, tem gente que viu o primeiro templo. Gente, o templo de Salomão era um templo glorioso. Construído dentro do templo tinha ouro. Os utensílios de sacrifício, de ofício do templo, eram feitos de prata, de ouro, de bronze. De longe, via-se o templo de Salomão, a glória que tinha aquele templo. Era uma coisa magnífica. Porque é o reino mais próximo de Israel. Coisa maravilhosa. As pessoas que viram, foram para o cativeiro, agora voltaram, viram o templo que estava sendo reconstruído. O povo estava dizendo: ah, meu Deus, que vergonha, olha esse templo que nós temos agora. Não era parecido, não tem nada a ver com o primeiro templo. Deus está dizendo: ei, passa, vai para o próximo versículo. Versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Calma, não se preocupe. Esse templo agora não está tão luxuoso, mas isso não é minha preocupação. A minha preocupação é que eu estarei. Eu estarei nesse templo. Deus. A partir de agora eu estarei nesse templo. O que importa é a minha presença. Não é construir um templo grandioso de 40 mil anos. O que importa é a minha presença dentro desse templo. Sabe por quê? Próximo versículo. Sim. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não tema, o meu espírito estará no meio de vós. Isso que importa, a presença de Deus que importa. Aí, continua, o que Deus vai falar? Porque assim diz o Senhor, diz assim: ainda uma vez, daqui a pouco, farei temer os céus e a terra, o mar, a terra seca. Continua.
Farei tremer as nações, virão coisa preciosa de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz assim. Falou, não se preocupe. Deus estava dizendo para a gente falar para o povo, não se preocupe. Gente, não é construir templo grandioso que vai mudar alguma coisa. O que importa é a minha presença na igreja. Amém? Sabe por quê? Continua. Por quê? Porque minha é prata, o meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês acham que eu não posso fazer alguma coisa e aparecer aqui um templo gigantesco, cheio de ouro? Porque o meu é prata, eu sou o Senhor. O meu é ouro, se quisesse assim, assim seria. Amém? Continua. Agora vai vir a nossa frase pentecostal que nós mais gostamos. Sabe por quê? Porque a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Isso diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar da lei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quero te dizer sobre a tua vida, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ei, todo mundo que está aqui, eu sei que a maioria de vocês não converteram na Bereana. Muitos vieram da primeira casa, amém? Muitos vieram de diferentes primeiras casas. E Deus nos trouxe para a segunda casa. E Deus está dizendo hoje para você, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Amém? Então a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? E nesse contexto, Deus, então, Zorobabel manteve firme, Josué manteve firme, com toda a dificuldade, eles ouviram a direção de Deus, a voz de Deus, ouviram o que Deus tinha para eles, e eles foram aprovados pelo Senhor. Deus aprovou aquele de Zorobabel. Tinha oposição de outros povos, tinha oposição de várias pessoas, mas ele manteve firme, ouvindo a direção de Deus através do profeta Ageu. E ele manteve firme. Olha o que Deus vai falar. Então, fala Zorobabel, governador de Judá: farei abalar os céus e a terra, derribarei o trono, essa parte que nós lemos, dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, cavalos e seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Mas naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e farei de você um anel de cedro. O que significa anel de cedro? Deus agora aprovou Zorobabel. Zorobabel, diante de tudo isso, Zorobabel nunca desmotivou. Nunca se desmotivou, nunca andou para trás, nunca se arrependeu de assumir o governo e conduzir aquele povo. Sempre andou na direção de Deus, sempre andou no caminho que o Senhor sempre apontou. E no final, Deus aprova Zorobabel. Ele fala: Zorobabel, eu te farei anel de Selá. O que é anel de Selá? Todos os imperadores, todos os reis tinham um anel, amém? Nesse anel, esse anel tinha marca, tinha o selo do governo dele. Se você pegar o rei Dom Pedro, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, todos os reis tinham um anel, e tinha um selo nesse anel, aliás, cada rei tinha um selo que só ele tinha, só ele tem, nenhum outro. E esse selo, esse anel, quando ele firmava contrato, aliança com outros povos, outras nações, ele trazia a carta, eles traziam a carta, e essa carta eles colocavam cera de abelha, né? Colocava, e essa carta era fechada, e ele selava. Amém? O que significa esse selo? Autenticidade. Significa aquilo, eu estou chancelando aqui, eu estou dando veracidade que esse documento pertence ao meu governo. Então Deus está dizendo para Zorobabel agora: eu te farei anel de selar. Ou seja, ele foi aprovado por Deus, porque ele manteve firme, resiliente naquilo que Deus queria da vida dele. E agora olhou para ele, Deus olhou: Zorobabel, mantenha firme, mantenha firme. Você foi provado. Eu te farei como anel de selar. Essa é a palavra que Deus quer compartilhar conosco hoje. Se você manter firme, se você continuar a andar nos caminhos do Senhor, se eu fui provado, nós passamos aqui, fundamentos aqui, o Mateus, né, falou de fundamentos, falando do Apocalipse, falando de um monte de coisa. Vocês vão ver no Apocalipse, lá no final Deus vai dizer assim: aquele que permanecer até o final, o que vai acontecer, irmãos? Ele será coroado. Aleluia. Zorobabel foi coroado. Deus estava dizendo que você passou na prova. Agora eu aprovo o seu reino. Eu vou te fazer anel de selar. Ou seja, o seu governo será estabelecido sobre todos os governos da terra. É isso que Deus estava dizendo. Irmãos, Jesus nos chamou a todos para andar com ele. Morreu na cruz. Pagou o que ele prestou, todo mundo sabe. Não vou voltar aqui para contar a história. Todos nós somos crentes, amém? Mas a vontade de Deus é que você permaneça. Aleluia. Prega a palavra, prega a tempo e fora de tempo. Ah não, eu sou tímido, não posso falar a palavra de Deus. Ei, cada um de nós que está aqui, Deus deu um talento, dom, deu alguma coisa para você fluir na casa de Deus, irmão.
Não fica parado na casa de Deus. Não senta banco, faça alguma coisa. Corra atrás dos seus pastores. O que eu posso fazer? Só fazer café, então só faça café. Não, só posso passar pano, então só passa pano, irmãos. Vamos servir a Deus. Sabe, nós costumamos dizer que Jesus foi crucificado e tal. Isso é verdade, por mim e por você. Mas a maior humilhação, imagina o rei, filho de Deus. Jesus é o próprio Deus, que deixando toda a sua glória, e veio que nem eu e você. Para mim isso é a maior humilhação. Um Deus que deixa tudo o que Ele é para se transformar num homem pecador, embora Cristo não tenha pecado, amém? Mas para habitar entre nós, para nos servir. E a gente nos lidava como se Deus não... Como nada, irmão. Quem está conversando, falando aqui com vocês, eu era uma pessoa que falava mal de quem andava com a Bíblia. Vai lá, andando com a Bíblia. Tirava sarro, irmão. Porque a minha mente era formatada, era racional, analítica. O meu negócio era conhecimento enciclopédico. O negócio é isso. Quem andava com a Bíblia, quem era crente, é um cara, como é que o brasileiro tem um termo que o brasileiro usa? Ele é careta. Quem vai para a igreja é careta. Quem anda com o pastor é careta. Sim, a vida é a vida de conquista, passar por cima de todo mundo, atropelar todo mundo. Eu tenho que chegar lá no carro de diretoria, eu tenho que comprar iate, eu tenho que comprar avião, tá para ser próspero. Ei! A palavra diz todo. Um dia desse você pode ser pedido a sua alma. Para onde você vai? Amém? Aonde você vai? Esse Jesus que veio como criança, no meio de nós, que veio como criança, nos servindo aqui, morrendo na cruz por mim e por você, um dia ele vai retornar. Ele falou isso. Um dia ele vai se retornar. Olha a sua condição. Oh, Jesus. Oh, olha só a condição do João. João, discípulo de Jesus, lá no Apocalipse. Nós acabamos já, tá? Estou filhando aqui. Fica de pé, por favor. O João, sendo perseguido, ele era episcopo, ele era o líder, agora o único discípulo vivo. Só que o imperador queria alguma coisa da igreja. E a igreja não estava disposta. O João falou, nós não adoramos, queria construir estátua para ser adorado como o imperador Vespasiano, amém? O imperador Vespasiano ele foi tão cruel como o Nero. O Nero, todo mundo conhece a história, era um cara que tacava fogo e ria, escrevia poema. É tão cruel, ele matou tantos cristãos na arena. Agora veio o Vespasiano, que foi tão cruel quanto ele. Ele agora quer construir estátua dele para ser adorado. E pediu coleta, imposto todo mundo. E João falou, a minha igreja nós não adoramos o único Deus, não honra. Então ele mandou prender cristãos. E o líder cristão naquela altura era o apóstolo João. Então ele foi desterrado, foi exilado na ilha de Patmos. Só que o João ali, angustiado, a igreja que ele conduzia, diferentes 7 igrejas da Apocalipse que estavam naquela região, hoje é Turquia, estavam ali espalhados naquela região. Ele estava preocupado, angustiado. Agora que eu estou preso, eu sou o único bispo que tem, todo o resto estão ali. Como é que vai ficar? A igreja vai espalhar. Então Jesus, no dia do Senhor, a palavra fala, no dia do Senhor, Deus tira o João para os céus. Aí ele teve visão, mostrou para ele. Olha só o que João vai dizer. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve, João. E manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeiros de ouro, e no meio do candeeiro um semelhante filho do homem, de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cintura de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a ladrão reluzente. Esse era Jesus, amém? A sua voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua maior força. Aleluia, esse é Cristo. Quando o vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, Alfa e Ômega. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho
tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Sabe aquele Jesus que veio bonzinho? Agora ele estava glorificado. Ele aparece para João, o Jesus glorificado. Aquele que vai voltar para julgar a humanidade. Não é mais Jesus bonzinho. Jesus que ele vai voltar como agora o juiz. O João, que conviveu com Jesus, reclinou sobre o peito de Jesus, conhecido como apóstolo do amor. Agora, quando ele viu Jesus glorificado, ele não reconheceu. Quando olhou, ele não aguentou ficar de pé, ele caiu. Amém? De tamanha glória que Jesus estava revestido. Imagina encontrar com Jesus, da boca saía espada de 2 gumes, os olhos como fogo, cabelo branco como a lã, os seus pés como um ladrão reluzente. O que Jesus estava querendo dizer para o João? Ele apareceu para o João, estava dizendo: João, não tenha medo. Eu sei que as coisas estão feias, as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, mas eu, Jesus, ainda continuo controlando o mundo. Eu tenho poder sobre as minhas mãos. As 7 igrejas, eu tenho controle ainda deles. Então escreve tudo que eu vou falar para você. Leva a palavra específica para cada igreja. Tem igreja desaprovadas, igrejas que tinha, segundo Mateus, até passou e ensinou aqui, muitas igrejas tinham uma promessa. Jesus vai dizer, olha, você aqui está falhando aqui, o negócio está feio, mas eu reconheço as suas boas obras aqui. Esse mesmo Jesus está voltando para julgar a sua igreja, para raptar a sua igreja. Ele vai voltar, num piscar e fechar os olhos, ele vai nos tirar daqui. Irmão, eu sei que você ouviu isso desde que você nasceu. Você ouviu que Jesus vai voltar desde que você nasceu. Mas nós somos a geração de arrebatamento. Irmãos, a partir de agora para frente, começa a olhar o mundo. Começa a olhar o mundo através do olhar espiritual. O mundo não é mais a mesma. Não é mais a mesma. O juízo de Deus está vindo a todo vapor para a terra. Você que brinca, de estar na presença, de brinca com coisas de igreja, onde você está quando Cristo voltar? Porque ele não voltará bonzinho, não. Ele voltará nesse aspecto que João viu ele. Olhos como chama de fogo. Espada saindo da boca dele. Ele agora é o juiz, não mais o cordeiro. Ele vai voltar para julgar a sua igreja. Eu gostaria nesse momento que você orasse comigo. Que tipo de crente você é? Que tipo de cristão você é? É cristão que é maquiado ou é cristão que anda na presença de Deus? Aquele cristão que, se for necessário, você larga tudo para servir o Senhor. Eu trabalhava com uns grupos que se diziam ateus, professores. No meio do professor tem muitos que são ateus, que são alunos. Todo dia eles me ridicularizavam. Todo dia, quando eu chegava, lá está chegando o pastorzinho. Lá está chegando isso e aquilo. Por anos, eu não falei nada para eles. Um dia nós sentamos para conversar. Eu chamei o cara mais engraçadinho. Falei, vem cá. Você está disposto para morrer por aquilo que você acredita? Eu olhei na cara dele. Você está disposto para acreditar naquilo que você acredita? Morrer por aquilo que você acredita? Eu falei, não acredito nada no ponto de eu morrer. Eu falei, eu estou disposto. Eu estou disposto a acreditar e morrer por aquilo que eu acredito. Jesus é um deles. Então, eu não peço permissão para ser crente. Eu não peço permissão para ser cristão. Eu tenho orgulho de ser cristão. Aleluia. Amém? Abra a tua boca agora, vamos orar, declarar que nós, embora não somos falhos, embora não somos extremamente falhos, nós queremos andar na presença de Deus, andar nos caminhos do Senhor. Pai amado, Deus Santo, Senhor Jesus, o Senhor sabe que nada eu tenho de bom, Pai Santo, nada eu sou diante da tua presença, ó Deus. Mas, Pai, eu clamo ao teu Santo Espírito, Pai amado, que passa nesse momento agora na tua casa, que passa nesse momento agora, ministrando sobre a vida de cada um. Nós queremos declarar, Senhor, tira o Senhor do raso, Pai Santo. Nós queremos servir o Senhor com verdade. Nós queremos servir o Senhor com, oh Pai amado, com dedicação, Senhor Jesus. Nós não queremos ser inconstantes, Pai amado. Nós não queremos, oh Pai amado, eu já estive nesse lugar. Já falei mal de homens de Deus, já falei mal da igreja do Senhor. Hoje eu quero declarar, Senhor Jesus, nós queremos te servir, Senhor, sem olhar aos homens, sem olhar para a placa da igreja. Nós queremos ser cristãos, nós queremos ser cristãos aprovados, Deus. Porque nós sabemos que num fechar de olho, num abrir e fechar de olho, o Senhor pode raptar a sua igreja a qualquer momento. Senhor Jesus, nós queremos declarar, Senhor Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, nossa letargia, Pai. Como o povo tirado da Babilônia, passaram a cuidar das suas coisas, passaram a cuidar das suas casas, ó Deus, passaram a cuidar, Senhor, dos seus interesses, Pai Santo. Deixaram a obra de Deus para depois, Pai. Nós queremos que a obra de Deus seja a nossa prioridade, que a obra de Deus seja a nossa prioridade. Senhor Jesus, as coisas de Deus sejam a nossa prioridade. Pai, nós queremos ter um coração voltado ao Senhor, um coração voltado a Ti, Senhor Jesus, para que a Tua glória, Senhor Jesus, nos renova nessa manhã. Nós não queremos entrar e sair daqui como nós entramos, Pai amado, como um clube social, ó Deus. Nós queremos ser, Pai amado, aquele que Te ama. Quando nós entramos na casa de Deus, saímos diferentes, levamos uma porção diferente, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar: a igreja Beniara Miliara, Senhor Jesus, deixará as marcas, será como a igreja Filadélfia,
única igreja que não recebeu repreensão. É a igreja aprovada em todos os sentidos, ó Deus. Nós queremos ser como essa igreja, Pai Santo. Nós queremos declarar, Senhor, eu declaro sobre a vida dos irmãos que estão aqui. Aquele que tem luta na sua casa, cai por terra agora. Aquele que foi roubado, que tem colocado as suas finanças no saquetel furado. A partir de hoje, eu declaro, o Senhor está renovando. O Senhor está fechando esse saquetel por baixo. O Senhor está prosperando. O Senhor está dando saúde, Senhor Jesus. O Senhor está trazendo paz. O Senhor está abrindo mais e mais portas, Senhor. Cada um daqui será honrado no seu trabalho. Será honrado onde ele pisar. E Pai, abre a nossa boca para que a gente fala do Senhor, fala do amor do Senhor, ó Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, dando-nos intrepidez, dando-nos coragem, Pai Santo, de falar do amor do Senhor, para que o teu amor possa alcançar outras pessoas, como nós fomos alcançados. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o teu povo em nome de Jesus. Glória, aleluia, glorifica a Deus. Salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmão, você na sua mão, me deixa abençoar essa semana. Glória a Deus pela